Tem sido muito comum, não só em períodos eleitorais, mas obviamente nos períodos eleitorais isso fica acentuado, candidatos, políticos em geral, políticos e agregados, né, que tentam se apresentar como defensores do cristianismo. Então, virou, aliás, uma frase usada no Brasil inteiro por alguns candidatos, né? Eu sou o defensor dos valores cristãos. Claro, há uma imensa quantidade de eleitores que são cristãos ou se consideram, ou são nominalmente, né, por tradição familiar, etc., mas com identificação com a ideia de valores cristãos. E, claro, há um crescimento que já ocorre há décadas e que permanece ocorrendo, não parou, não atingiu o seu ponto culminante, um crescimento no número de cristãos que não são católicos. E a gente ressalta isso porque houve um tempo em que a maioria dos brasileiros se declarava católica. E hoje há os cristãos que antigamente eram rotulados, qualificados apenas como protestantes, ou da reforma, né, para os calvinistas, etc. Mas cristãos hoje são chamados de evangélicos. Né? E, na verdade, todo cristão, se é cristão de verdade, é evangélico, ou seja, ele se firma na boa nova, e evangelho é boa nova, é a boa notícia. Não é uma boa notícia, é a boa notícia. Mas é interessante ouvir alguém dizer que defende os valores cristãos ou que é o verdadeiro defensor dos valores cristãos. Olha, só há um valor cristão. É o próprio Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo. Nele estão contidos todos os valores que podem ser chamados de valores cristãos. Os verdadeiros valores cristãos. Jesus Cristo é o valor cristão. Mais do que isso, ele é chamado de um mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Como a igreja é o mistério de Cristo. A igreja, não as instituições que se multiplicam e deturpam a palavra. Não faz muito tempo eu vi um sujeito com um pedaço de madeira dizendo que aquilo era um pedaço da Arca de Noé. Pode parecer apenas uma pequena malandragem, né? Mas é uma grande rebeldia. E ainda que fosse, né? Ainda que as pessoas não são salvas pelas tábuas da Arca de Noé, né? Mas por Cristo. E, da mesma maneira, essa pedra aqui foi retirada ali da margem do Rio Jordão. Ou essa garrafa contém água do Rio Jordão. Talvez seja do Jordão, talvez seja de um rio qualquer, da Mantiqueira. Né? Não é esse o ponto, não é essa a questão. A salvação não está na água do Jordão ou na pedra à margem do Jordão, mas em Cristo. E todos os valores, eu me lembro de uma conversa entre dois cristãos chineses. Um deles morreu na prisão na China, nunca cometeu nem a sombra, nem sequer a sombra de um crime. Foi morto, preso porque era cristão e morreu 20 anos depois, em 72, já quando estava próximo, inclusive, de ser libertado, mas já muito doente. E é um cristão famoso no mundo todo, talvez o principal teólogo do século XX, Watchman Nee. E com ele estava outro cristão, Witness Lee. E o Watchman Nee perguntou ao Witness Lee o que é paciência. E o Witness Lee deu uma resposta. Bom, paciência é isso, é aquilo e tal. Aí ele repetiu a pergunta. O que é paciência? Aí ele deu uma explicação um pouco mais longa, mais elaborada. E pela terceira vez a pergunta, o que é paciência?
Aí ele percebeu que qualquer resposta que ele desse não seria satisfatória. Então o Watchmani diz: paciência é Cristo. Porque fora dele não há paciência, fora dele não há justiça, não há amor. Então os valores cristãos, na verdade, são um: Jesus Cristo. E aí, quando alguém diz para o eleitor: eu represento os verdadeiros valores cristãos, é preciso saber do que ele está falando. Porque essa gente costuma tratar Cristo como sendo o autor de um código de conduta, de costumes, um código moral ou moralista. Não. É preciso saber se o valor cristão que aquele sujeito diz defender, na televisão, no rádio, no palanque, na internet, eu sou o defensor dos valores cristãos. Se o que ele diz, o que ele faz, o que ele pratica, o que ele defende na política, se, por exemplo, tem relação com alguém que um dia escrevia na areia e trouxeram até ele uma mulher apanhada em adultério. E eles levaram para prová-lo, né? Porque queriam que ele ou negasse a lei ou escorregasse de alguma maneira. E disseram: o mestre, porque sempre usavam a palavra no sentido bajulatório. Ele é mestre, mas eles usavam no sentido de bajulação, de tentar fazer com que ele não esperasse uma armadilha, né? Como se fosse possível. E diziam: a lei manda que ela morra apedrejada. A lei de Moisés. E ele diz, antes de dizer, ele volta a escrever na areia, e sem olhar para saber quem estava ali, se havia algum levita, algum sacerdote, se havia algum fariseu, e havia, se havia algum escriba, ou seja, um grande conhecedor da lei, assim como os fariseus representavam uma seita de defensores da lei e eram profundos conhecedores da lei. Ele não precisou olhar quem estava lá, ele só disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um após um, começando pelos mais velhos, os que tinham mais conhecimento, um após um, todos foram saindo. Só ficaram a mulher e Jesus. E ele disse: nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Então, esse candidato, esse líder político, que fala, segundo ele, em nome dos valores cristãos, ou judaico-cristãos, uma referência, claro, à cultura que emana também do Antigo Testamento, o que eles têm a ver com uma palavra que diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ou que diz: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Tudo isso está em Isaías. Os que dizem que são defensores da cultura judaico-cristã, dos valores judaico-cristãos, o que há entre eles, o que eles dizem, o que eles fazem, e a palavra que diz:
O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. Que há convosco, que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem campo a campo. Repito, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Então esse que diz para os eleitores, eu sou o verdadeiro defensor dos valores cristãos, talvez seja, desde que haja nele a verdade que está no trecho em que Jesus abre o livro de Isaías, e esses trechos que citamos anteriormente são do livro de Isaías, e diz: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Ou seja, evangelizar os pobres é trazer a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que há nos pretensos defensores dos valores cristãos, que são apresentados como um código de conduta, de comportamento? O que há entre esse troço que eles apresentam e a palavra de Deus? E um jovem, sincero, procurou Jesus e disse que queria segui-lo e perguntou: o que eu faço para ganhar a vida eterna? E ele disse: você tem ali, os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2, devem ser resumidos a 2 princípios: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Porque se você ama, você não rouba, você não trai, você não engana, você não oprime, você não mata. Mas ele disse: eu faço tudo isso. E aí Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele não está dizendo o rico está condenado. Ele está dizendo daquele que coloca o coração na riqueza e que faz da riqueza o centro, a razão da sua vida. E que por causa da riqueza é capaz, sim, de enganar, de explorar, de cobrar juros escorchantes, exploratórios,
É capaz de roubar, é capaz de enganar, é capaz de oprimir. É capaz de não entregar àquele que trabalha para ele o valor devido da riqueza produzida. O que há entre os que dizem tais coisas, que garantem que são os defensores dos valores cristãos? Quais valores? Estão aqui os valores. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Para quem quiser ler esse texto especificamente, está lá em Mateus, capítulo 25, de 35 a 40, os versículos 35 a 40. Estes são os valores. Paulo diz, na carta aos Romanos: não vos conformeis com este século. Há traduções em que, em vez de século, está mundo. Não vos conformeis com este mundo. E não é no sentido de ser inconformado, é no sentido de não ter a forma, de não ganhar a forma deste século. E aqui século não era o século em que Paulo estava vivendo, né? Mas destes tempos. Destes tempos. Então, a afirmação é a mesma para hoje. Século no sentido do que é mundano, por isso a expressão secular, né? O que é secular, o que é mundano. Coisas do mundo, coisas seculares. Não vos conformeis. Não vos conformeis a este século, a este mundo. E o cristão não deve se apegar à ideia, e isso já aconteceu ao longo da história. Jesus não veio ao mundo para que Calvino governasse Genebra, ou para que os cristãos da Reforma e os católicos fossem à guerra em grande parte da Europa, ou para que católicos e protestantes se enfrentem na Irlanda. Ele não veio para reformar o mundo. Tanto que ele diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui mundo no sentido de sistema, porque a mesma palavra em português, mundo, é usada no versículo que diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mundo aqui, no grego, tem o sentido de pessoas, animais, plantas, as coisas vivas. E Deus amou o mundo. Mas o mundo que Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é o sistema. Não é reformável, o mundo não é reformável, não é restaurável. O mundo piorará até a volta de Jesus Cristo. Então, os cristãos que pensam em impor códigos morais, códigos de conduta, estamos defendendo os valores cristãos, porque o mundo está corrompido. A corrupção é adâmica. Ela tem milhares de anos.
E a Bíblia diz que só há dois homens, na verdade, na Terra: Adão e Cristo. Ou seja, só há duas naturezas. Não é reformável. Não se trata de uma discussão sobre valores. E essa picaretagem de apresentar um código de conduta como se ali estivessem contidos os valores cristãos. O único valor cristão é o que disse: se ferirem a tua face, vira outra. Se te pedirem a manta, dê também a túnica. Se te fizerem caminhar 1 milha, ande com ele 2. Não julgueis para não ser julgados. Esse é o valor cristão. Jesus Cristo. Aquele que disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Meu caro Ronald Gimenez. Este é o